Arraial do Cabo. A gente agradece a presença de todos, né, que estão aqui, né? E a ideia da nossa, né, a nossa conversa, a presença também da Shirley aqui, que é a nossa coordenadora de extensão, né, está aqui presente. O Davi Barreto de Aguiar, que é o diretor-geral do campus, também está presente, né? Estamos aqui com a presença de alguns convidados, com a André Cristina, Alexander e a Fabiana Valdir. Então, um prazer e bem-vindos. Nós vamos apresentar aqui uma experiência de pesquisa em sociologia no ensino médio, né, que foi desenvolvida no IFRJ. E nós temos aqui 3 ex-alunos do IFRJ, os 3 hoje estão cursando universidade, e que vão apresentar essas pesquisas para que a gente possa fazer um debate, né, uma roda de conversa. Então, a ideia é que haja essa apresentação sobre como que foi essa pesquisa, a metodologia, os resultados, e depois a gente vai bater um papo sobre isso, né? São 2 pesquisas no âmbito da sociologia, como eu comentei, né? Uma delas é o tema diversidade sexual e identidade de gênero, um estudo comparativo com jovens estudantes das redes federal e estadual. Na verdade, foram 4 escolas de São Gonçalo, 2 escolas federais e 2 escolas da rede estadual, 2 escolas de grande, todas as 4 escolas de grande porte. Essas escolas da rede estadual são escolas de grande porte no município de São Gonçalo. E essa pesquisa será apresentada pelo Carlos Eduardo Peda Gomes, que fez o curso de Química lá no campus São Gonçalo, e hoje faz História na UFRJ. E pela Júlia Gomes da Costa, que também cursou Química no campus São Gonçalo e atualmente estuda Engenharia Mecânica na Universidade Federal Fluminense, campus de Niterói. O segundo trabalho é intitulado Cotas e Meritocracia, refletindo sobre o significado e a compreensão das políticas de ações afirmativas numa escola da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Na verdade, é a escola que foi o campus São Gonçalo, né? E é um trabalho que será apresentado pela Kathleen Cristina Santos de Abreu, que também cursou Química no campus São Gonçalo e hoje faz serviço social na UF em Rio das Ostras, né, aqui no campus de Rio das Ostras, mais próximo aqui da nossa região. Tá? Então, a gente vai começar com o Carlos Eduardo, o Cadu e a Julinha, né, apresentando o trabalho deles, e depois, a Julinha saiu agora, Julinha, não pode, né? E depois a gente passa para a Kathleen, né, apresentar o seu trabalho. A Júlia voltou. Então, a palavra está com vocês, Carlos Eduardo e Júlia. Tá? Olá, gente, boa tarde, eu sou a Júlia, vou começar a apresentação aqui. Boa tarde, gente, eu sou o Carlos Eduardo, como o professor Ricardo falou. A gente vai transmitir os slides para dar início aí à apresentação. Vocês estão conseguindo ver? Estão vendo, gente? Estão me ouvindo? Agora saiu dos slides. Eu voltei aqui para... Tem como botar no modo apresentação, Julinha? Tem. Pronto, vamos nós, gente. Bom, como o professor Ricardo falou na apresentação inicial, esse é um projeto que foi desenvolvido no âmbito da sociologia, no campus São Gonçalo do IFRJ, por nós alunos, e tem como título Diversidade Sexual e Diversidade de Gênero, como pensam jovens estudantes das redes públicas federal e estadual. Também, como falado pelo professor Ricardo, foram 2 escolas, foram 4 escolas visitadas, 2 estaduais e 2 federais, nos municípios de São Gonçalo e de Niterói. Antes da gente começar a falar um pouco melhor sobre o projeto em si, é muito interessante que façamos uma introdução conceitual breve para poder ajudar a entender sobre a proposta do projeto
e sobre o olhar que nos levou a iniciá-lo. Primeiro, nós temos a diferenciação entre sexo e gênero. O sexo sendo um fator biológico ligado a características corpóreas, físicas dos seres humanos. O sexo ele é definido biologicamente no nascimento e pode ser identificado a partir de características como órgãos genitais. O gênero ele tem a ver com questões culturais, questões de construção cultural a partir de relações de poder que pautam as definições de uma determinada sociedade do que é ser masculino e do que é ser feminino. Então, na cultura ocidental que nós vivemos, o feminino ele é associado a uma série de fatores, como vestimentas, modo de se portar e agir perante a sociedade, assim como o masculino. Fatores esses que muitas vezes são colocados de maneiras díspares, maneiras antagônicas. Os homens, na representação do masculino, com um tipo de colocação social e as mulheres com outro tipo. Dentro dessas categorias, há também a identidade de gênero, que é como o indivíduo vai se relacionar com as questões do masculino e do feminino no seu contexto sociocultural e como as questões biológicas do sexo e as questões de gênero culturais vão ser confrontadas, colocadas frente a frente nas interações e na dinâmica da sociedade em que esses indivíduos estão inseridos e vão determinar a sua identidade. Ou seja, se o sexo biológico, aquele determinado do nascimento daquele indivíduo, ele for compatível aí para esse indivíduo com o seu comportamento de gênero dado pela sociedade, descrito pela sociedade, nós temos aí um indivíduo cisgênero, um indivíduo que versa sobre esses padrões esperados dentro da sociedade. Os indivíduos transgêneros, eles são indivíduos que se apresentam de maneira contrária a essa formatação esperada pela sociedade, de encontro entre sexo biológico e gênero. O órgão feminino, um indivíduo que nasce com órgão feminino, por exemplo, é esperado que ele tenha um comportamento de gênero feminino. Quando isso não ocorre, quando esse indivíduo, quando essa pessoa apresenta um comportamento de gênero contrário ao sexo biológico do seu nascimento, disse que há um indivíduo transgênero, e esse indivíduo sai dessa expectativa social de padrões impostos por essas relações de poder na dinâmica da sociedade. Bom, tem também a orientação sexual. A orientação sexual, ela vai além do sexo, do gênero, das identidades. Ela é a maneira como os indivíduos vão se relacionar com as questões afetivas no seu contexto. Ela vai além de ser homossexual, ser heterossexual, ser bissexual. São comportamentos mais complexos que envolvem formas de se vivenciar a sexualidade desses indivíduos no dia a dia. Então, a orientação sexual, ela é a maneira como o gostar do outro, como atrair-se pelo outro, é manifestado pelas pessoas. Ou seja, nós fazemos essas diferenciações importantes entre orientação, comportamento de gênero, sexo, que são importantes. São fatores muitas vezes confundidos diariamente e que levam a uma enorme desinformação e que, junto dessa desinformação, são carregados uma série de preconceitos. Fazer essa diferenciação é fundamental, e sobretudo no âmbito do projeto que nós realizamos, da pesquisa realizada por nós, passa por um olhar de que diferenciar esses fatores, essas questões, ajuda a quebrar preconceitos e romper barreiras e tabus socialmente descritos. Perfeito, Cadu. Agora falando
mais sobre o nosso projeto de pesquisa. O projeto ele foi elaborado a partir de um olhar sobre o IFRJ do Campus São Gonçalo. A gente percebeu que os alunos lidavam com a temática LGBT com muita liberdade, tinha um pensamento mais liberal acerca dessa temática e com muita naturalidade. E a gente quis observar se na região de São Gonçalo e Niterói, demais alunos de outros espaços escolares lidavam da mesma forma que os alunos do IFRJ Campus São Gonçalo. Então, a partir disso, a gente elaborou questionários para aplicá-los em outras escolas da rede pública de São Gonçalo e Niterói. O objetivo dessa pesquisa foi realmente analisar e fazer um estudo comparativo de como os estudantes lidavam com a temática LGBT, LGBT+. E também contribuir para a socialização e o pensamento crítico dos estudantes dessas escolas, levando essas temáticas para que eles pudessem ter contato e aprendessem um pouco mais. Assim como aqui nós fizemos essa introdução teórica, a gente buscou esclarecer algumas dúvidas dos estudantes enquanto respondia os questionários. Então, além de fazer esse estudo comparativo, também contribuir para a formação desses estudantes. E na nossa metodologia, a gente aplicou um questionário contendo 29 perguntas. Ele foi dividido em 2 fases. Na primeira fase, a gente elaborou um questionário com 29 perguntas sobre questões de diversidade sexual. Ele foi aplicado em 2014 e em 2015, a princípio em 3 escolas, 2 estaduais e uma federal, e depois, em 2015, aplicamos em mais uma escola federal. Na segunda fase do nosso projeto, ela contou com a aplicação dos questionários revisados, e aí incluindo questões de identidade de gênero, que antes se faziam ausentes nos questionários, e nós só conseguimos cobrir uma escola estadual apenas, por questão de incompatibilidade de agendas e porque, na nossa visão, se aproximava uma conjuntura política e eleitoral que estava sendo gestada, que já nos apontava para uma barreira impeditiva de ter um acesso mais fácil a essas escolas para tratar de uma questão polêmica. Isso. É importante falar sobre os questionários em que ele era composto por questões objetivas, mas também tinha uma parte qualitativa em que o estudante podia justificar a sua resposta. Exatamente. Dentro desse contexto, nós podemos aí analisar as questões que propusemos aos alunos, aos estudantes, de uma maneira qualitativa e quantitativa, como lembrado pela Júlia. Isso. Aí, com isso, a gente pôde perceber, analisar o que influenciou os estudantes a responderem aquelas questões. Bom, e agora alguns dos nossos resultados. Como a Julinha falou, agora nós apresentamos alguns resultados da primeira e da segunda fase. Nós achamos interessante trazer também alguns resultados da segunda fase, ainda que realizado apenas em uma escola, mas para conseguirmos ter algum tipo de noção comparativa sobre a conjuntura que estava acontecendo no momento. Quando questionados sobre a relação afetiva entre pessoas do mesmo sexo, os alunos das escolas apresentaram um padrão de indiferença muito elevado. Essa indiferença, mais à frente, nós iremos discuti-la e tentar um pouco destrinchar o que vem a ser esse fator de indiferença, se ela realmente se perpetua ao longo dos questionários e das respostas, ou se ela é pontual e ligada a algo mais específico. Quando abordados sobre essa relação afetiva entre as pessoas do mesmo sexo, 42% dos alunos da escola estadual A colocaram-se contrários à temática, 32,4% dos alunos da escola estadual B colocaram-se contrários, 23,8% da escola federal A foram contra e 10% da escola federal B manifestaram-se em posição oposta a essa temática. É importante começar fazendo essa análise porque a gente nota que o percentual de alunos contrários
a relação afetiva entre pessoas do mesmo sexo nas escolas estaduais, ele é maior do que dos alunos nas escolas federais. E essa é uma tendência que vai, ao longo das respostas e das análises, se repetir, ora de maneira mais ligeira, ora de maneira mais acentuada. Disso nós conseguimos tirar algumas interpretações. Bom, sobre a relação afetiva entre pessoas do mesmo sexo, ainda sobre esse assunto, essa escola ela vem apresentada no gráfico de pizza porque ela é a escola estadual B. Como falei, nós só conseguimos voltar em uma escola estadual e esse é o resultado dessa escola estadual que nós conseguimos voltar. O número de alunos contrários passa a 17%, ou seja, há uma queda nesse tempo, entre 2015 e 2014, da primeira pesquisa e 2017, da aplicação do segundo questionário. Vou pedir para a Júlia voltar um pouquinho para o gráfico anterior, para a gente ver que na escola estadual B, nós tínhamos 32,4% de alunos contrários à relação afetiva entre pessoas do mesmo sexo. E esse valor cai a 17% no gráfico posterior. O número de alunos favoráveis aumenta e o número de indiferentes levemente diminui. Isso pode ser explicado pela conjuntura que estava sendo posta, por uma maior discussão midiática e social sobre a temática, por uma maior conquista de espaço para se falar sobre a diversidade sexual e de gênero no dia a dia. Mas, volto a repetir, novamente nós vamos perceber essa tendência ao longo de maiores resultados que serão apresentados. Bom, agora sobre a adoção por casais homossexuais, quando questionados, a gente também pode perceber que o percentual de alunos nos colégios federais é muito maior, mas ele também aumenta nos colégios estaduais em relação às outras questões, como a que o Cadu apresentou agora. Isso porque a gente pode perceber que os alunos, eles justificaram muito pensando na criança. Sou a favor, pois é muito melhor para uma criança ser criada por um casal homossexual do que um orfanato. E é muito interessante perceber que nunca é pensando no direito de um casal homossexual formar uma família. Isso foi falado poucas vezes por poucos alunos durante o questionário. Majoritariamente foi justificado que era melhor ter uma criança sendo criada por um casal homossexual do que vivendo em orfanatos em condições precárias. A gente pode ver também a escola estadual B em 2017, quando retornamos, o percentual também aumenta, 65% a favor e apenas 12% contra. Fazendo um comparativo, a gente pode ver que anteriormente só 39,7% eram a favor. E assim como o Cadu justificou, a temática LGBT+, foi ganhando um espaço maior na mídia, e isso influenciou, acho que isso influencia diretamente esses alunos mais novos, em 2017. E uma tendência que vale a pena destacar é que tanto em 2017 quanto na fase anterior de 2014 e 2015, as respostas sobre a adoção, elas mantêm um padrão ainda muito religioso e muito pautado na criança, no indivíduo a ser adotado, e nunca na formação de uma família, como a gente destacou. Os dados mudam, a condição de favorabilidade muda, mas as justificativas permanecem com um padrão muito parecido. Isso, exatamente, Cadu, perfeito. Quando abordados, quando nós abordamos os estudantes sobre o fator da questão da sexualidade ser tratada em suas escolas, nós podemos perceber que a escola estadual A, 88,4% dos estudantes dizem que não é tratado em suas escolas esse assunto. Na escola federal A, 58,1% dos estudantes. Na escola estadual B, 59,1% dos estudantes. Na escola federal B, 2,1%. Ou seja, a escola federal B foi a escola que demonstrou estar mais aberta às questões de tratativa da sexualidade, onde os alunos colocaram para nós que eram mais trabalhados
essa temática e esses resultados? A gente percebe que a escola federal A e a escola estadual B estão com um patamar bem próximo de alunos que deram a sua negativa à tratativa dessas questões na escola. E é importante ter esses resultados, porque, por mais que a gente note uma leve tendência das escolas federais, em dado momento, de estarem mais abertas ao fato de se tratar esses assuntos e de se debater e de apresentarem um perfil mais liberal a essa temática, esse gráfico nos ajuda a ver que não é somente a tratativa na escola que faz com que essas questões estejam presentes no dia a dia desses alunos, porque a gente vê que a escola federal e a escola estadual apresentam patamares muito parecidos. Isso, claro, é uma exceção, aparece quase que somente nesse gráfico ao longo da pesquisa. Mas nós vamos ver que não é uma exclusividade esse tipo de resposta. É interessante falar sobre esse gráfico que na Escola Federal B, que tem o maior percentual de alunos que tem essa temática tratada na escola, a gente vê durante todo o questionário, durante todas as respostas, que isso se reflete nas respostas dos alunos, né? Enquanto a escola estadual A tem o maior percentual de alunos que não tem essa temática tratada na escola, a gente vê um conservadorismo muito maior para responder as questões. E acontece o extremo oposto na escola federal B. Então, a gente vê a importância de tratar esses assuntos na escola para ajudar a desmistificar e desfazer preconceitos. E sem contar que a escola federal A, ela é uma escola de ensino tradicional dentro do estado do Rio de Janeiro. É uma escola de excelência e que tem um tradicionalismo que pesa na hora da abordagem dessas questões. Bom, se sim ajuda a desfazer preconceitos, ou seja, tratar dessas questões, dessa temática na escola, no ambiente escolar, e claro, não somente no ambiente de sala de aula, mas no ambiente escolar como um todo, a partir de palestras, rodas de conversa, ajuda a desfazer preconceitos. E esse gráfico ele traz o resultado da primeira fase de todas as escolas de maneira condensada. 83% dos alunos respondem que sim, que ajuda a desfazer preconceitos, ou ajudaria a desfazer preconceitos, tratar dessa temática na escola, que é uma questão bastante interessante também quando colocada. Né? Se o aluno não tem acesso a uma discussão, como é que ele sabe que, tendo essa discussão, ajuda a desfazer preconceitos? Né? É muitas vezes uma colocação feita, e dá para perceber isso a partir de desejos, né, enquanto membros da sociedade. O aluno tem contato com essa temática no ambiente social, e quando leva para o ambiente escolar, não tem o devido apoio, a devida cobertura por uma série de questões, né? Mas ele reconhece que, tratando essas questões em seu ambiente escolar, ajudaria a desfazer preconceitos não somente dentro daquele ambiente, mas levando para fora dos muros, né, do seu ambiente escolar. Quer que eu continue, Cadu? Posso continuar? Por favor. As mesmas questões, mas agora relacionadas à segunda fase, a escola estadual B, que nós retornamos em 2017. A questão da sexualidade é tratada em sua escola, a gente vê que 72% respondeu que não. Então, aumentou o percentual de alunos que diz que a questão não é tratada na escola. Anteriormente eram 58,1%, aumentou para 72%. E, novamente, se mantém. Se sim, desfaz preconceito, 63% diz que sim. Então, por que não abordar essas questões na escola? E esse gráfico nos mostra, a gente vê um percentual de alunos favoráveis à temática LGBT aumentando nessa escola estadual B. E com esse gráfico a gente consegue perceber que isso não é atribuído à escola, é um papel da escola de debater essa temática. Então, a gente atribui muito a isso ao espaço que essa temática LGBT+ está ganhando na mídia, né?
Em relação ao gráfico, quando os alunos foram perguntados se havia alguma cura, eu vou falar essa questão por completo. A questão era: suponha que o indivíduo seja homossexual, ele pode se tornar heterossexual por tratamento, cura, religião e etc. A gente vê, esse é um gráfico geral da primeira fase da pesquisa. A gente vê que 52% responde que sim. E isso é muito triste, porque agora em 2020, faz 30 anos que o homossexualismo saiu da lista de doenças da OMS. E essas crianças esses jovens têm entre 15 e 17 anos, né? Eles não eram nem nascidos quando o homossexualismo saiu da lista da OMS. E a gente vê que isso se perpetua, esse estigma de que pode haver uma cura para a homossexualidade. Isso é muito triste você ver que há uma perpetuação disso. E cabe aí um parêntese interessante também, porque a questão de se acreditar haver uma cura para esses fatores está muito relacionada à necessidade de se discutir a diferença entre sexo, gênero, identidades, que nós iniciamos o nosso trabalho. Né? Quando os alunos e os indivíduos confundem sexo com gênero, há uma probabilidade ainda maior de se acreditar em um processo de cura. Porque uma vez que eu acredito que há uma opção sexual e não uma orientação sexual, uma vez que eu acredito que, assim como é colocado na sociedade, que essas questões fazem parte de uma determinada vergonhice ou de um determinado processo onde as pessoas não se encontraram, eu reforço esse estigma de preconceituoso. Eu reforço esse estigma de me fazer acreditar que pode haver uma cura. Se, uma vez que é uma opção sexual, eu posso optar pelo fator contrário. E o que a gente percebe que não é. A gente frisa, a gente gostaria de demarcar que não é uma opção sexual, mas sim uma orientação sexual, fruto de um processo que não envolve escolhas, mas acontecimentos sociais. E dentro também dessa questão, a gente pôde identificar no perfil dos alunos, nas escolas trabalhadas, que os argumentos eram fortemente religiosos e que endossavam essa questão de se poder fazer uma cura não através de processos científicos, o que também não é possível, o que também nos colocaria em uma situação complicada, mas sim uma cura a partir de processos religiosos, a partir de algum tipo de rito que permitisse a reversão. Perfeito, Cadu. Bom, algumas conclusões parciais acerca do nosso projeto. A gente conseguiu perceber como as escolas federais apresentaram um perfil realmente mais liberal e mais aberto às temáticas LGBTs, e a gente deve isso também a essa presença desses debates nas escolas. Como a gente pôde ver através dos gráficos, nas escolas estaduais esse assunto não é tão abordado, e por conta disso a gente observa um perfil muito mais conservador dos alunos das escolas estaduais, e a gente também observa uma forte presença da religião nos alunos, principalmente nas escolas estaduais, mas também nas federais. As questões religiosas influenciam demais os alunos acerca da temática LGBT+. E é importante também trazer aqui para o nosso debate o fato de que esses resultados expressam uma amostra obtida naquele momento de pesquisa, naqueles anos, naquela situação, naquela conjuntura. Hoje, se nós voltarmos a essas escolas e se fizermos um outro tipo de trabalho, um outro tipo de pesquisa, nós talvez tenhamos resultados diferentes. Talvez não, quase que com certeza teremos resultados diferentes, porque o que nós apresentamos aqui é uma amostra daquele momento, fruto daquele trabalho e daquele tipo de tratativa. Né? Outro fator muito importante a se destacar é o que nós fizemos com esses dados e com essas informações que tínhamos sobre as escolas. Nós propusemos um feedback
as escolas. Ou seja, voltamos em algumas escolas para apresentar a elas os resultados obtidos no seu ambiente escolar e fazer um debate sobre essas questões. Porque se identificávamos que havia a falta da tratativa e nós tínhamos dados suficientes e tínhamos a capacidade de voltar a essas escolas para fazer um debate mais abrangente e para ajudar a comunidade escolar com essas questões, nós assim o fizemos. Nós voltamos, demos o nosso feedback e ajudamos, na medida do possível, a debater essas questões e a plantar a semente desse debate nesses espaços. Né? Com relação à indiferença, que ficou prometido que a gente abordaria, a indiferença ela aparece com diferentes percentuais ao longo da pesquisa e dos gráficos. Isso se deve ao fato de que ela não é uma indiferença relacionada ao todo, não é uma indiferença relacionada à pesquisa e à temática em si, mas a questões pontuais. A gente nota que quando a gente fala da adoção de indivíduos por casais homossexuais, essa indiferença diminui e apresenta um determinado padrão de resposta. Quando a gente fala do casamento ou da união entre esses indivíduos, a diferença aumenta. Ou seja, os alunos eles manifestam as suas opiniões de maneira mais contundente em algumas alternativas e de maneira menos contundente em outras. E a indiferença ajuda a coletar esses alunos que não querem nem se manifestar de maneira contrária, nem de maneira favorável durante esse processo. Então, ela é um dado muito importante, foi um dado muito importante trabalhado ao longo da pesquisa, perceber esse número de alunos, indivíduos indiferentes, e até que ponto isso estaria relacionado, de fato, a uma indiferença geral na pesquisa. Sim, como o Cadu está falando, Carlos Eduardo, né, Cadu, para os íntimos, a questão da indiferença ela é muito interessante, porque ela se apresenta de diversas formas. Havia um aluno que deu uma resposta, disse que era indiferente, né, em relação à relação homoafetiva, e a resposta dele, ele marcou que era indiferente, e a justificativa foi, não julgo, pois não acho certo, pois Deus criou o homem para a mulher, mas não julgo, pois Deus mandou amar o próximo. Então, mostra um conflito, né, dele, até com a religião dele, e também há alunos que se mostram diferentes, se colocando num lugar de, eu não tenho o direito de decidir pelo outro. São duas pessoas se amando, quem sou eu, né, para interferir, enfim, é muito, muito curioso ver, porque esse bloco dos indiferentes aborda diferentes opiniões e diferentes visões sobre o assunto. Então, o indiferente é algo que a gente sempre tenta destrinchar, né? Não existe um padrão dentro do indiferente, isso é muito curioso, muito interessante. E que carrega também aqueles alunos que, por mais que os questionários fossem anônimos e os alunos, reiteradas vezes, nós avisássemos que não seriam identificados, muitos alunos, por temerem algum tipo de represália, seja da sua comunidade escolar, ou da família, ou dos amigos, ainda que não identificados nos questionários, eles tomavam uma postura de neutralidade, encontraram na diferença uma neutralidade para não serem julgados, né, por temerem se colocarem diante dessa temática, o que é também fruto de uma falta de debate. Né? Debater e dialogar sobre o tema não o faz isso ou aquilo, o faz apenas mais uma pessoa, mais um ser humano que agrega a sua comunidade, ao seu grupo. Perfeito. Agora aqui algumas de nossas referências, né? Temos o Bortolini e o querido Ricardo também. O livro do Ricardo aqui. Obrigada a todos pela atenção. É isso, gente. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado, Julinha, Cadu. Eu não me canso de ver vocês apresentarem, não vou mais uma vez, mas vocês são cada vez melhores também, né? Ai, que estou enojada. Sou fã de vocês. Vocês passaram um pouquinho do tempo, eu esqueci de comentar sobre isso, né? Que a gente precisava estabelecer o tempo para poder
para poder organizar o debate, que a gente tem até às 16 horas. Mas a nossa proposta aqui é a Catherine apresentar agora a pesquisa dela e depois a gente abrir, né? Porque aí a gente teria um tempo até às 16 horas para debater as questões. Já tem algumas questões aqui que a Shirley colocou, que eu acho que vocês podem dar uma conferida aí no chat, né? E daqui a pouco, depois da Catherine, a gente entra na conversa. Julinha, é bom você fechar aí, então, para a Catherine poder apresentar também. Fechando. Tá. Vamos lá, Catherine. Boa tarde. Você tá em dia aí? Conseguiu? Sim. Boa tarde. Estou um pouco enrolada aqui, mas eu estou tentando compartilhar pelo computador o slide. Vou abrir aqui. Só um instante. Apareceu aí para vocês a tela? Compartilhamento? Apareceu, mas lá no 6º slide. Tá, sorry. Então, gente, boa tarde. Novamente. Tivemos alguns problemas técnicos aqui, mas que ótimo que consegui acessar pelo celular. Quero parabenizar a Julinha e o Cadu, né, pela excelente apresentação. Quero parabenizar também, né, a todas, né, e todos que estão aqui com a gente, né, compartilhando, né, esse momento. E Ricardo já me apresentou, né? Eu sou Kathleen, eu sou ex-aluna do IFRJ Campus São Gonçalo e atualmente curso Serviço Social no Rio das Ostras. Fiz parte, né, do projeto desde o início, né? O projeto ele iniciou em 2015 com uma outra configuração, na verdade, a partir da demanda, né? A gente foi o trabalho ele foi se atualizando, né? Ele foi se reconfigurando. E o último, né? O penúltimo, na verdade, que depois da minha geração, entre aspas, né? As meninas atualizaram com outras demandas dos próprios estudantes. Então, eu vou falar um pouquinho, né, sobre o projeto, sobre o objetivo, sobre as fundamentações teóricas e os resultados. Bem, o projeto ele é Cotas e Meritocracia, refletindo sobre o significado, a compreensão das políticas de ações afirmativas numa escola da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Esse projeto ele foi orientado pelo professor Ricardo, não sei se... eu vou falar um pouquinho, né, dar início, né, à minha apresentação. Eu preparei esse slide para a gente conversar um pouco. Aí, quem tiver alguma dúvida, algum comentário, a gente conversa no final. Bem, a política de cotas, né, chamada política de cotas, gera... Ela caiu, mas deve estar voltando. Caí, gente, desculpa. Mas vamos lá de novo, né? Tentar mais uma vez. As políticas de cotas, né? A chamada política de cotas, elas geram bastante polêmica, né, nas universidades, nas instituições que adotaram. Isso não foi diferente no IFRJ Campus São Gonçalo. Isso podia ser observado, né, em debates acalorados pelos corredores, né, em sala de aula. E uma das hipóteses que levantamos é que a reação às cotas, né, da forma como aconteciam, mascaravam e invisibilizavam o racismo que não queria ser admitido enquanto tal. A outra hipótese, a outra questão, ela diz respeito aos professores, né, aos docentes, ao reafirmarem sua preocupação com a qualidade do ensino de excelência oferecido, né, pelo antigo Cefet Química, que é a atual IFRJ, com a exaltação da meritocracia. Será que estes, né, não estão, né, sem perceber,
tendo manifestações preconceituosas, né, contra os estudantes negros, né, oriundos de escolas públicas, né, municipais e estaduais, e contribuindo, né, para expulsá-los de uma escola, de uma instituição que não lhes pertence. A nossa fundamentação teórica, no caso, o nosso trabalho, ele tem como referência, né, a discussão né, sobre o racismo, né, no Brasil, as teorias clássicas, né, sobre racismo no Brasil. E de exemplo, nós temos a discussão, né, sobre a ideia de democracia racial, que ela vem, né, oriunda, né, do Gilberto Freire, né, do Casagrande Senzala e outras obras. E essa ideia, né, ela, na década de 30, ela se expandiu, na verdade, internacionalmente, né, e com a ideia de que no Brasil não se tinha conflitos sociais pela perspectiva racial. E essa ideia repercutiu, né, foi tão forte que a ONU, pós-Segunda Guerra Mundial, ela financiou uma pesquisa, né, no Brasil para entender, né, como que funcionava, né, essa democracia racial no Brasil. E com isso tivemos diversos sociólogos, né, tivemos Florestan, tivemos Ottaviani, que pesquisaram, né, fizeram pesquisa de campos por todo o país e comprovaram que, no caso, a democracia racial ela não existia, era um mito. Só que a questão que se coloca na época é que o Florestan Fernandes ele entendia que o racismo ele seria superado com o desenvolvimento do capitalismo. E o que a gente sabe, né, que não é verdade, que nas décadas seguintes, né, o movimento negro ele denuncia a extensão e a permanência do racismo no Brasil, e nas décadas seguintes, né, o movimento negro ele assume o debate, né, sobre a discussão, né, das políticas de ações afirmativas. E em 2003, com a posse do Lula e a criação da CEPIR, né, que é a Secretaria de Igualdade e Promoção Racial, e com a aprovação, né, do documento, com a aprovação do documento, né, sobre a igualdade racial, que depois o Ricardo ele pode me corrigir, que eu esqueci o nome do documento. Nós temos um novo momento, na verdade, das políticas sociais, né, no Brasil. E esse momento ele vem sido ameaçado, né, principalmente, né, agora com esse atual governo. O objetivo, né, do nosso projeto ele foi aprofundar, né, e qualificar, né, o debate, né, a respeito, né, das cotas, e procurar entender, né, o que provocava, né, o que provoca tantas reações, né, adversas e extremadas, né, por parte tanto dos alunos, tanto dos professores. A nossa metodologia foi a elaboração e aplicação de questionário, né, como parte da aula, organização de cine debate, né, juntamente com o projeto Cineclube Diversidade e Debate, e organização de intervenções, né, intervenções pedagógicas no espaço escolar. De resultado, nós temos a primeira questão, no caso, que foi a autodeclaração étnico-racial. Acho que é importante ressaltar que foi uma questão aberta, né? A autodeclaração foi uma questão aberta, e esse questionário, eles tinham questões tanto objetivas, e todas as questões tinham um espaço, né, para as pessoas escreverem, né, o que tivessem, o que quisessem, na verdade, quisessem contribuir de alguma forma, podia escrever. Mas essa questão foi uma questão aberta. A primeira questão, autodeclaração étnico-racial. Nós tivemos 45% das pessoas que se autodeclararam brancos, 31% pardo, 18% negro, 2% indígena, 2% caucasiano e 2% não respondeu. Com isso, a gente já pode ver um resultado também, né, de forma positiva, da implementação, né, da política de ações afirmativas, né, que destina 50%, né, das vagas para alunos negros e oriundos de escolas públicas.
A outra questão foi, você é a favor das cotas raciais? 57% das pessoas disseram que não, que são contrários, né? São desfavoráveis às políticas de cotas. Acho que vale o questionamento, né? Será que eles entendem a necessidade, a urgência, né, das políticas de ações afirmativas? O objetivo, né, das cotas? É que eu trouxe um exemplo, né? No caso, eu trouxe 2 exemplos, né? Um de um estudante favorável e outro de um estudante contrário, né, à política de cotas, que expressam mais ou menos, né, o que os estudantes pensam. Eu vou ler aqui, vamos lá. Estudante contra a política de cotas. Não, pois deve ser mérito seu aquilo que você conquista. Melhorar a educação para essas pessoas seria melhor do que criar cotas. Afinal, não somos todos iguais? Estudante a favor da política de cotas. Sim, pois é uma forma de remediar um contexto histórico de injustiça que promove nos tempos atuais um privilégio de raças, que tem mais oportunidades. As cotas são uma chance de dar a todos o mesmo nível de largada. Passando um helicóptero aqui agora. E essa questão ela já acaba sendo, no caso, autoexplicativa, né? E os estudantes contrários, eles têm um discurso meritocrático, eles não entendem, né, o objetivo da política de ações afirmativas, né, das cotas, em específico das cotas raciais. A outra questão, você reconhece situações em que os brancos são privilegiados? 79% das pessoas reconhecem que brancos são privilegiados apenas por sua cor da pele. Mas aí quando a gente fala, né, vamos, né, tentar mudar isso de alguma forma, né, através, né, vamos quebrar isso, né, através do quê? Das cotas raciais, as pessoas continuam contrárias, né, têm um posicionamento totalmente contrário. E a outra questão foi, você se admite racista em algum grau? 63% das pessoas, né, disseram que não se consideram racistas, né, em algum grau. Que dá para a gente pensar, assim, se for pegar um link, né, com as questões anteriores, as pessoas reconhecem que brancos são privilegiados apenas por sua cor de pele, mas quando pensam, vamos mudar, vamos tentar fazer alguma coisa, né, a respeito, né, em relação a isso, eles são contrários, né, tipo, não vamos assim, vamos continuar assim. Só que quando você admite racista em algum grau? Não, as pessoas não se admitem racistas. Então, dá para perceber nessa contradição, né, com esses questionários, com essas respostas, com esses resultados. E as considerações finais, né, a gente percebeu, né, a necessidade de debater, de aprofundar, né, o debate, né, sobre a ideia de meritocracia que é tão presente, né, no Instituto, tão presente na sociedade como um todo, mas especialmente, né, nesses espaços institucionais que são reservados para a elite, né, historicamente, como é o caso, né, do IFRJ, que era o antigo Cefet. E a gente percebeu também a importância, né, de se continuar investindo, desvelando, né, o racismo existente nesses espaços, né, o racismo chamado a brasileira, né, que é tão presente, né, no espaço escolar e atinge, né, não inclui a grande parcela dos jovens, né, contribuem para que esses jovens entre 14 e 18 anos evadem. E é basicamente isso, assim, falei bem rápido para tentar tá no tempo, né? E é isso, gente. Obrigada. Desculpa os nervosos, os erros técnicos aí, os problemas técnicos que tive. E é isso, gente. Obrigada. Arrasou, parabéns, Zico, perfeita. Obrigado, Cat, foi ótimo. Cat também né? Tanto como eu comentei em relação a Julinha e Cadu, a Cat também ela está sempre, né, desenvolvendo mais a pesquisa, agora inclusive no serviço social, né? Ela tem a oportunidade de fazer os debates, as discussões, outras discussões que, por algum motivo, talvez não tenha feito no ensino médio, né?
Bem, então, gente, nós estamos aqui abertos para o debate, né? A Shirley já colocou umas 3 perguntinhas, né? Quem mais quiser, quem está acompanhando aqui, de repente pode levantar suas questões aqui pelo chat, ou então pedir para se inscrever, né? Pode se inscrever e falar também, não há problema, eu vou acompanhando por aqui. E eu acho que, de repente, eu não sei se... a Júlia já tem uma dúvida para a Cat. A gente poderia, vocês devem ter visto, vocês 3, a Júlia, o Cadu e a Cat, devem ter visto as perguntas colocadas no chat, né? Depois a Cat responde essa pergunta da Júlia. Aí vocês podem ficar à vontade para responder, né? Assim, só para recapitular, a Shirley perguntou como é que o trabalho se iniciou. De uma certa forma, isso acho que foi respondido, mas de repente vocês podem querer frisar também um pouco mais. E a pergunta que eu acho que é interessante também, né? Será que os servidores, docentes e técnicos estão preparados para abordar essas questões sobre diversidade sexual e de gênero? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta importante e vocês podem colocar a opinião de vocês sobre isso. Eu acho que isso gera um bom debate no nível das escolas, né? E a outra questão que a Sheila levantou, que é a questão da religiosidade, tem a ver com o momento político. A gente tem acompanhado, né, as últimas eleições, não só a eleição presidencial, como as eleições municipais, e a gente percebe, né, todo mundo aqui acompanhou, percebeu como que a questão religiosa ela estava no centro dos debates, né? Nas eleições de 2018, por exemplo, nós tivemos um grande número de pastores que foram eleitos, por exemplo, né? Esse debate é um debate que continua, né, que tem se configurado também nos municípios, né? E a pergunta final que vale para os 2 trabalhos é a visão de vocês, tendo em vista o atual governo, né? Que perspectiva vocês pensam em relação à discussão da questão da sexualidade e a discussão de cotas, né? Tendo em vista a questão do atual governo, as políticas e as propostas do atual governo. Então, por enquanto, são as questões que nós temos. Acho que a gente podia fazer uma primeira rodada e aí os presentes podem levantar outras questões também. Pode ser? Vamos começar pelo Julinho e pelo Cadu, depois a Cat comenta sobre essa questão das cotas em relação ao atual governo. Fala, Sheila, pode falar também. Vocês preferem começar, né? O Ricardo já colocou algumas questões, ou eu coloco uma questão que eu também queria colocar para vocês, principalmente para a Kathleen. Você acha que só a questão de cotas resolve? Porque, assim, hoje a preocupação é muito grande com isso, porque eu acho que quando você coloca só a cota, você acaba também colocando um medo, como se ele fosse depender disso para sempre. E o governo não se toca de melhorar a educação como um todo. É como se o negro fosse depender de uma esmola eternamente. Isso é uma coisa que me incomoda, porque eu não vejo nenhum outro movimento de melhoria da educação. Então, as pessoas acabam se acomodando, o governo dá um muito bonzinho, porque ele está abrindo cota para quem é de fora e para quem é negro. Então, mas o que é a melhoria da escola pública? Hoje nós tivemos uma mesa de cobertura em que o orçamento para o ano que vem, que já foi reduzido para esse ano, vai reduzir a metade. Então, eu acho que chegou uma hora que a gente tem que colocar uma política realmente eficiente de educação para todo mundo. Porque se a gente continuar só pelos cursos de cotas de meritocracia, a gente vai viver nesse ciclo. E a coisa não vai melhorar. E a educação vai sendo sucateada cada vez mais, e você acaba criando também
uma questão de uma... acaba criando um embate grande só em cima de raça. Aí você começa a ver branco criticando negro, e isso é uma coisa que me preocupa, porque o foco não está sendo combatido. A cota ela tem que ser levada em conta, na minha visão, até um determinado ponto, mas a gente não pode se acomodar com isso. Então, eu queria saber a opinião de vocês com relação a essa questão. O que vocês têm visto de ações do governo, de ações públicas, no sentido de melhorar a educação? Porque a cota ela tem que ser uma coisa muito temporária. Na minha visão, a gente não pode ficar considerando isso como uma coisa sem um tempo. A cobrança tem que ser na melhoria da educação para todo mundo. Então, era isso que eu queria colocar para vocês. Eu queria saber também a opinião de vocês com relação a isso. A gente teve um episódio, né, durante essa pandemia, que teve, acho que foi a loja, não lembro se foi a Magazine Luiza, que abriu uma vaga que era para trainee, e ela colocou que a vaga era só para negros, né? Só negros poderiam concorrer àquela vaga. Isso foi uma polêmica danada. Mesmo porque existem umas coisas que a gente também tem que ver o fundo que tem nisso, porque a empresa acaba querendo criar uma polêmica justamente para se promover também, né? Será que era o momento? Um momento onde a gente vive uma pandemia, você criar uma vaga e colocar esse critério que tem que ser negro, será que isso não aumenta ainda uma briga acirrada? Porque existem milhares de famílias que estão passando fome e sem emprego. E essas famílias têm filhos brancos, têm filhos negros. Então, será que seria o momento desse tipo de colocação por parte da empresa? Ela estava realmente preocupada com a inclusão do negro? Ou ela estava querendo se promover e no momento que, de repente, não era o melhor, ou era, não sei. Então, essas coisas eu queria que vocês colocassem a opinião de vocês. É sempre bom de escutar, né? Todo mundo, as diferentes visões. Tá bom? Beijo. Alguém quer começar? Ricardo, Kathleen? Eu sugiro que Julinha e Cadu comecem, já que vocês apresentaram primeiro, e aí depois a Kathleen responde as questões que foram apresentadas também. Tá, mas agora eu fico confusa. A gente começa respondendo essa última questão, ou acho que você já contou aqui. Acho que essa última foi mais direcionada ao projeto da Kathleen, né? Não tenho certeza. Eu acho que a gente pode responder as questões mais direcionadas ao nosso projeto, e depois que a Kathleen fizer as considerações sobre essa questão, que é mais relacionada dela, a gente discute junto. Perfeito. Ricardo, você pode me relembrar? Deixa eu ligar a câmera de novo. Então, a pergunta, acho que parcialmente foi respondida, como é que o trabalho foi iniciado, né? Mas... a gente pode falar mais. Que servidores... A pergunta central, né? Será que os servidores dessas escolas, docentes, técnicos, estão preparados para abordar a discussão da diversidade sexual? Né? E aí entra uma discussão também sobre a preocupação com a religião. Eu acho que essas são as duas questões centrais, né, em relação à pesquisa de vocês. A influência da religião em relação a esse debate. Quer começar, Cadu? Pode iniciar, Júlia. Tá ótimo. Bom, eu vou falar baseado na minha visão, na minha experiência. Nada certo, claro. Acredito que não haja um preparo para que os professores tratem dessas questões por si só nas escolas, né? Mas, assim, isso não pode impedir que esse debate seja feito
e a gente pode buscar alternativas. Eu vou até citar o Ricardo como exemplo, né? Ricardo, ele é um homem hétero, e que talvez na graduação dele não tivesse tido tanto contato com essa temática, mas que buscou se inteirar sobre o assunto e fez contatos e levou esses contatos até a escola para que eles pudessem esclarecer sobre o tema para a gente. Então, existem várias formas de levar esse debate até a escola, não necessariamente só o professor está ali na sala de aula falando sobre ele, mas fazendo um cine-debate, levando um filme, um convidado para falar sobre o assunto, né, uma pessoa que tem a propriedade para falar, uma pessoa LGBT para falar sobre as suas vivências e suas experiências. Paralelo a isso também, os professores têm sim que ter uma formação adequada para contribuir com a socialização dos alunos dele. Isso é importantíssimo. E outra coisa que eu ia falar também, senão vai acabar me fugindo, e já me fugiu, que eu sou péssima. Claro. Mas enfim. Oi, pode falar. Pode terminar, Gilson, sem problemas. Não, eu esqueci de fazer um comentário a mais, mas acabou me fugindo enquanto eu estava falando. Mas aí, conforme você fala, eu vou me lembrar. Então tá certo. E claro que dentro dessa questão a gente tem que lembrar que, né, a infraestrutura das escolas, a maneira como os professores vão dispor de turmas e de espaço para trabalhar, as condições de trabalho também influem muito nessa discussão. Nas escolas estaduais, por exemplo, os professores dão aula para turmas de 40, 50 alunos, enquanto que nas escolas federais as turmas são em número bem mais reduzido. Os alunos que chegam até as escolas estaduais, eles chegam por matrícula direta. Em ambas as escolas federais pesquisadas, esses alunos prestam concurso. Aí você vai dizer, olha, esse concurso é um diferencial? Isso reflete a posição dos alunos? Obviamente não, mas ajuda a criar uma espécie de filtro, uma espécie de barreira do público que vai estar dentro dessas unidades escolares. O professor da instituição federal, em sua maioria, das instituições federais, ele tem uma carga horária que ele consegue cumprir dentro de uma escola. Ele pode se dedicar àquela tarefa, a lecionar a sua matéria e a pesquisar sobre outras temáticas. Pode encarar com um maior preparo de frente. Não significa que os professores das escolas estaduais não sejam preparados e não possam lidar com essas temáticas, mas eles têm uma realidade diferenciada. Eles lidam com um número maior de alunos, uma infraestrutura menor, lidam com um público oriundo de diversos lugares, então você tem que lidar, muitas vezes nas escolas, com um público que vem de um determinado bairro que é rival ao outro, e você lida com outras questões, onde no ambiente federal, muitas vezes, isso não se configura. Então, a realidade é diferente. A carga horária trabalhada, a forma como as coisas são colocadas, o que não impede, obviamente, a discussão e não impede que seja trabalhado, mas as dificuldades são maiores, e quando esses desafios são maiores, você trabalhar já a sua matéria, que deve ser lecionada, é muito complicado. Eu falo isso também como aluno de história, como futuro professor. A gente encara uma realidade que é bastante difícil, né? E você lidar com esse público, com os alunos, você tentar fazer o melhor possível dentro da sua disciplina e ainda ter de lidar com outras questões sociais e ter de abarcar isso na sua realidade é um desafio. Dá para fazer, mas você precisa de apoio da comunidade, você precisa de apoio da escola, você precisa de uma série de outros atores sociais presentes com você. Perfeito, Cadu. Eu posso até complementar o que você falou? Um diferencial, por exemplo, é que estar numa escola federal como o Instituto Federal, você tem professores e você tem 3 pilares, né? Que é a pesquisa, o ensino e a extensão. Quando eu perguntei como começou o trabalho de vocês, por quê? Porque a escola federal tem... Na época de vocês, o Ricardo falou que não tinha ainda organizado os GEDs. Mas os institutos federais, atualmente, acho que todos os campi, pelo menos do Rio de Janeiro, do IFRJ, tem um GEDs, por exemplo. Tem o NEABI, né?
As escolas estaduais não têm essa oportunidade. As escolas federais, as estaduais, o professor está ali só direcionado para a parte de ensino. Não tem pesquisa, não tem extensão, não tem núcleo, não tem diversidade, não tem nada. Então, esse é um ponto que também tem que ser considerado, né? Por que tanta diferença entre uma escola federal e uma escola estadual? Você está com uma turma com 40 alunos numa escola estadual que não tem uma estrutura organizada para isso também. Então, vai muito do esforço individual do professor de levar isso, diferente do Instituto Federal, que vai estar se organizando para levar essas questões para uma roda de conversa. É muito raro você ter uma roda de conversa numa escola estadual. O máximo que você tem são aquelas feiras de ciências, mas assuntos voltados para a pesquisa, o que eles têm no máximo é uma feira de ciências, o resto é conteúdo. Então, assim, estar numa instituição federal, de certa forma, é uma sorte muito grande, porque isso te abre um leque de visão, né? Você não precisa concordar com o outro, mas você discutir, de você perceber a visão do outro. Por quê? O porquê que essas coisas acontecem numa escola e não acontecem na outra? Qual é o histórico desse aluno? Então, complementando o que você falou, Carlos Eduardo. Complementando também o que vocês dois falaram, uma coisa que... Como é mesmo o seu nome? Eu não sei o nome dela, esqueci. Meu nome é Shirley. Shirley, desculpa, Shirley. Paralelo a isso que você falou, complementando, meu pai ele é professor de biologia e atualmente ele dá aula em 3 escolas e tudo mais. E para ele, dando aula, tendo que dedicar seu tempo a 3 escolas, ele agora está em reta final, preenchendo diário, fazendo diário de classe, diário de classe, não, conselho de classe. Ontem ele ficou o dia inteiro fazendo conselho de classe online. É muito difícil você tendo que conciliar seu tempo em 3 escolas, dar sua matéria, ainda ter que pensar em temáticas desse tipo. E realmente a gente acaba responsabilizando o professor e jogando para cima do professor. Mas deveria ser a escola como um todo, criar esse espaço de debate, porque numa escola estadual também não tem essa semana acadêmica em que convidados de fora são chamados para falar sobre a temática LGBT. Então, é tudo muito complicado, assim, acho que a estrutura das escolas como elas são hoje, ela não abre nem espaço para esse tipo de debate, para esse tipo de temática. Então, é muito complicado. Desculpa, Julinho, te cortar. Não, já terminei, pode falar. E aí a gente já entra também, vai de encontro a outra questão, que é como lidar com isso no cenário político atual, né? Onde você tem a religião tomando conta, dominando, uma bancada evangélica que cada vez mais cresce e que toma conta dos conselhos tutelares também. Ontem eu estava lendo uma reportagem, os conselhos tutelares de São Paulo e do Rio de Janeiro estão cada vez mais sendo dominados por organizações religiosas, né? Você tem a religião crescendo na política, na sociedade, em questões culturais. Você tem um governo que ignora completamente as questões de gênero, as questões raciais, e que nega a existência de racismo no nosso país, nega a existência de violência e de qualquer outro tipo de questão, né? Um governo que não se coloca diante disso, que estimula que você possa sair por aí matando as pessoas e praticando violência com uma impunidade. E como lidar com essas questões? Eu acho que lá em 2017, quando nós fizemos a reaplicação do questionário, fomos em uma escola, o fator político, a conjuntura política já estava começando a ser gestada, né? As coisas já estavam mudando demais e isso só veio piorando ao longo do tempo. A gente observa uma estrutura completamente deteriorada para se discutir. O Fundeb, querendo o repasse do Fundeb, que era para as escolas públicas, os deputados querendo articular para que fosse transferido para escolas particulares também. Quer dizer, barraram no Senado, mas como é que vai ser a nova interpretação da Câmara? Eu acho que tudo isso versa sobre a estrutura educacional, sobre a estrutura de cultura, está relacionado e integrado. Como combater isso? Eu acho que
discutindo, dialogando, com certeza, mas buscando um apoio cada vez maior, tentando tirar essas pessoas do poder, porque a situação que a gente se encontra é complicada. Em falando sobre essa conjuntura política, né, agora em São Gonçalo ganhou um miliciano, né, e eu conheço a provável secretária de Educação, Municipal de Educação, que ele vai indicar para o cargo, e ela é bolsonarista e, obviamente, apoiou a campanha dele ferrenhamente, né, fez campanha para que ele ganhasse, para ela assumir o cargo, e vai dificultar ainda mais o acesso dessa temática às escolas. Quando a gente tentou retornar em 2017, já foi muito difícil. Agora, se a gente tentar um eventual retorno, vai ser praticamente impossível, porque não é de interesse político que esses assuntos sejam abordados. Acho que tem uma pergunta aqui no chat, né, do Gabriel. Só levantou a mão. Mas também a Andréia queria perguntar, né? Então tá ótimo. Tá, a Andréia, e depois tem essa pergunta do Gabriel. Primeiramente, boa tarde, né? Eu estou cursando pedagogia, né? Então, acho interessante quando alguém fala sobre a questão da escola, porque a escola, isso não é um problema atual e nem do atual governo, isso é uma coisa que se arrasta há muitos anos, é um problema histórico, então não tem como a gente falar que precisa de uma mudança de governo para que a mudança aconteça, porque é um problema estrutural muito grande, é uma coisa que vai ser mudada aos poucos. Eu vim de escola pública também, eu não tive, o meu terceiro ano foi totalmente defasado, eu não entendo quase nada de matemática, então para eu aprender alguma questão de matemática, eu tenho que pesquisar muito. Felizmente, o meu lado de humanas, né, sociologia e, enfim, outros, foi muito bem pesquisado, porque eu pesquisei a parte, eu fui atrás, busquei, eu tive professores que me incentivaram muito também, mas essas questões de, não tem grupos na escola para discutir determinados assuntos, a culpa não é só do professor, não é só da escola, mas é porque foi implantado isso nas escolas de que não há uma necessidade, que é uma coisa que não precisa. Então, isso está incrustado na minha casa, na casa de vocês, você escuta muito isso do pai, da mãe, né? Então, se você faz um debate falando que precisa de um assunto mais sociológico na escola, os pais vão contra, né? A gente debate muito isso na pedagogia, justamente pelo fato da gente lidar com crianças e os pais acharem que não há uma necessidade de uma discussão, de achar que nessa questão de todo mundo ser igual e que todo mundo tem que ser tratado igual, mas na verdade não acontece. Então, assim, eu realmente não concordo com o governo atual, tá? Eu sou totalmente contra, mas a gente não pode carregar a discussão falando que é um problema do governo atual, tem que carregar ela mostrando que é uma questão estrutural, sociológica, histórica, e que, para consertar isso, a gente tem que voltar muitos e muitos anos e entender o problema dessa defasagem, como ele foi ocorrendo e como que a gente pode mudar isso. Combater direto da raiz. E engraçado que eu acho que isso começa na universidade, quando a gente discute com os nossos alunos dentro da universidade, os futuros professores, para a gente começar a entender esse problema de defasagem, por que a gente tem que... Como que a gente vai levar isso para a escola, né? É uma discussão muito grande. Além de culpar os professores, não tem como culpar os professores e a escola em si por causa disso. Obrigado, Andréia. Eu acho que, Cadu e Julinho, eu vou sugerir o seguinte, que vocês possam fazer um comentário sobre a fala da Andréia, respondendo ao Gabriel. Aí, depois disso, a gente passaria para a Kathleen, para ter um tempo distribuído também nesse debate, tá bom? Beleza, acho que a Shirley levantou a mão também. Tá ótimo. Fala, Shirley. Isso, o microfone está mutado. Sem microfone. Essa questão que a Andréa colocou, né, de que é uma questão histórica, e né? Hoje a gente paga o preço de algumas decisões ou falta delas, né, ou omissões
que a gente também não pode se isentar, né? Eu me lembro muito bem, eu sou muito mais velha que vocês, mas eu lembro muito bem da época em que vários cinemas eram salas enormes, o Ricardo deve lembrar disso também. Nós tínhamos muito, eu sou do Rio, né? Eu agora moro em São Pedro da Aldeia, mas eu sou do Rio, e eu lembro quando os cinemas começaram todos a fechar. Esses cinemas viraram igrejas universais, igreja universal, né? Nós tínhamos salas de cinema, quando chegava a época de férias escolares, eu morava perto de um cinema, que era o cinema de Olaria, que tinha uma sala imensa, e assim, a fila dava voltas em quarteirões, a gente ficava na fila para poder assistir um filme. Os cinemas foram acabando. Aí você só via a placa, né? Igreja Universal. Então, assim, a gente deixou, a população em momento nenhum se manifestou quando estavam tirando uma oportunidade de cultura e a gente simplesmente deixou. E aquelas salas imensas, que eram cinemas, que eram voltadas para atividades culturais, viraram igreja. E hoje a gente vê um número imenso de pessoas que se converteram, né? Viraram evangélicas. Não estou criticando, eu acho que as pessoas têm o livre-arbítrio, mas quando a gente fala de bancada evangélica, isso não começou agora, né? Então, a gente fica assim, muitas vezes me causa uma preocupação, mas não me causa surpresa. Então, claro, hoje a gente fala em bancada evangélica, mas esse processo não começou agora também. Então, eu vou falar assim, é o atual governo. Esse atual governo, ele veio sendo construído já há muito tempo. O país é um país racista, é um país que não entende a diversidade, só que a gente tem que ter essa clareza até para a gente saber por onde começar. Porque senão a gente fica tão assustado e aí vão tomando cada vez mais o poder. A gente fica sem reação. Eu juro para vocês que tem acontecido tanta coisa que às vezes a gente não tem mais jeito. Porque a gente se sente impotente, né? Mas é importante a gente saber da história até para a gente poder ter como armas para mudar, de transformar. Tá? Então, essa é a minha colocação em relação a que a Andrea falou, né, de que é um processo histórico. Eu peguei um pedaço histórico bem curto, né, que foi o fechamento do cinema, mas, obviamente, a gente vem de um processo histórico de anos e anos e anos. Esse país, na verdade, é um país jovem. Se você comparar com um país tipo Noruega, uma vez eu fui à Noruega há um trabalho. Eu perguntei para a minha colega, o que descobriu a Noruega? Ela não sabia dizer que as pessoas fazem. A pessoa não sabe que na verdade, coisa tão antiga que não tem muito descobrimento como a gente tem isso de uma forma tão clara. Aqui em Portugal, aqui depois de estrada, isso para eles não é óbvio. Eles são antigos demais. É como se não foram descobertos. Eles é como se sempre existissem. Foram os vikings. Então, assim, a cultura, né, onde você está, a sua história, é importante você saber para você entender o que acontece com a sociedade que você vive. Tá? Então, era essa colocação que eu queria fazer aí. Só complementar uma coisinha, é realmente isso, né? A Catherine falou ali do sucateamento, né? O meu professor, uma vez, ele perguntou em sala de aula se a gente achava que o ensino público do Brasil funcionava. A turma respondeu que não, e ele respondeu que sim, que o ensino funciona para o que o governo quer, que é exatamente o fato do aluno crescer sem pensar. Né? Principalmente o atual governo, ele mostra muito isso, que ele quer que o aluno cresça sem a sociologia, sem a história,
porque não quer que a gente tenha acesso à nossa cultura e como a gente chegou aonde a gente está agora, para que a gente não lute pelo que a gente precisa. Né? A gente vê muito isso. Eu tô meio abalada recentemente, porque eu tenho um irmão que ele é a favor desse governo, e ele vem aqui em casa, ele está vindo aqui em casa direto, e pela segunda vez ele me perguntou se eu ia ensinar Paulo Freire para as crianças. Né? Agora você vê qual é a capacidade de uma criança entender com 4, 5 anos o que é Paulo Freire. Que tipo de pergunta é essa? Como assim eu vou doutrinar as crianças ensinando Paulo Freire a elas? Né? Então você vê que são pessoas que não entendem o que elas estão falando. Elas veem um assunto no Facebook, veem pessoas que se dizem conhecedoras daquele assunto, né? Inclusive ele perguntou se eu leio Olavo de Carvalho, eu fiquei em choque, eu nem respondi, eu saí andando. Porque, assim, você vê que aquela pessoa não sabe o que ela está falando, entendeu? Então, ela vê Paulo Freire como inimigo, sendo que ela não sabe quem é Paulo Freire. Nunca leu um livro de Paulo Freire. Então, para a gente que está, assim, tentando se formar, está tendo que ler, a gente fica chocado, porque a gente pensa, poxa, você não fez nem questão de pegar um livro, ler, para ver se você entende o que você está falando. Você só reproduz o que você acha que é certo, sem ter certeza do que está acontecendo, sabe? Então, a gente vê muito isso, que é essa defasagem, e eles introduzem na mente das pessoas o que eles querem que elas reproduzam. E isso vai passando, porque ele passou para a esposa dele, e agora vai passar para a filha dele, que é uma criança, e tenta passar para os meus pais aqui em casa, mas graças a Deus meus pais, eles têm um pouquinho de consciência, mesmo sendo analfabetos, tá? Meus pais foram até a 5ª série, mas eles têm uma consciência política boa, né? Mas, assim, é assim que vai espalhando, e é isso que a maneira que tem a nossa escola pública, ela é formada para que as pessoas sejam fáceis de manipular, sabe? Elas não buscam informação, elas ganham informação e passam a informação sem saber se é a verdade, né? Então, é por isso que eu falo que o problema não é só o atual governo, né? A gente não pode botar ele como culpado, a gente tem que buscar a solução e entender o problema. Ficar só apontando o culpado, acaba que a gente não pensa na solução do problema. Pra gente, como que a gente vai resolver isso? Porque eles continuam fazendo, continuam atacando a gente, continuam espalhando mentiras, continuam espalhando boatos, continuam desmerecendo os trabalhos dos professores, né? A gente não tem mais direito de falar, porque a gente pode ser mal interpretado e alguém botar como se a gente estivesse manipulando as crianças, doutrinando as crianças, né? Então, assim, como que a gente vai fazer? O que a gente pode fazer, né? A gente tem que começar a pensar no que a gente pode fazer, né? Gente, olha só, por causa do horário, eu vou sugerir o seguinte, que a Kathleen responda e depois vocês complementem. Porque, no caso, eu tenho a pergunta sobre a questão das É o fotos. Gabriel, né? E essa pergunta do Gabriel, eu acho que pode ser respondida por todos vocês, porque ele fala sobre a questão do espaço de debate maçante, de não ter esse espaço, como se criar um espaço que não seja maçante. Mas eu acho que isso vale para qualquer debate como esse que a gente está apresentando aqui, né? De repente, a Catherine podia responder o Gabriel e responder a Shirley, e aí vocês dois complementam, para a gente poder conseguir terminar dentro do horário. Tá bom? Tá ok. Então, eu vou já responder, né, vou responder comparando, né, uma questão com a outra, em relação à perspectiva, né, em relação ao seu apontamento. Bem, nós estamos vivendo a barbárie, né, o sucateamento, né, do público. Aí entra a educação, aí entra tudo que for público, né? A gente tem sofrido ataques diretamente, né, desde então. E já passa também pela questão da Andrea, né, que não é um problema, né, não é um problema atual, não é um problema exclusivo do atual governo. Isso a gente entende, eu, né, no caso, falando por mim, a gente entende que não é um problema do atual governo, mas teve muito, assim, a gente regrediu muito no atual governo. A gente regrediu demais. Mas aí, voltando para a questão da Shirley ou Shirley? Shirley. Para a questão da Shirley. A gente está lutando. O que a gente tem, né, de alternativas, né? A gente tem a luta, a gente tem a resistência
né? E aí a gente não falo só dos movimentos sociais, eu falo dos coletivos, partidários e apartidários. A gente tem lutado, né, em busca, né, de respostas, a gente tem cobrado alternativas, a gente tem cobrado alternativas. Quais são as respostas que a gente tem tido desse governo? Aí passa pela perspectiva também. Aí a gente teve a PEC 55, né, do congelamento dos gastos, né, entendendo também a educação como mercadoria, isso em 2016. Aí eu tô pegando só assim, por alto, né, para exemplificar quais têm sido as respostas, né, do governo para as nossas propostas, né, de alternativas. A gente tem, né, a PEC 55, e o ataque diretamente, que foi recente, inclusive, né, semana passada, ao Fundeb, né, que você reduz, né, o valor destinado, né, para a educação básica. Teve essa proposta que ainda está em discussão, porque por muita luta a gente está tentando, né, mudar isso. A gente está tentando, né, fazer com que a classe trabalhadora seja atendida. Aí eu falo classe trabalhadora enquanto classe trabalhadora mesmo. Aí eu pego, né, os filhos da classe trabalhadora, né, que somos nós, somos os estudantes. Aí eu falo, né, de forma geral. Falo do pobre de forma geral. E em relação às cotas, o Gabriel ele coloca muito bem, né, que é inevitável qualquer projeção futura. De fato, eu concordo. Acho que todos nós, né, concordamos que deveria ser algo... Ai, meu Deus, me fugiu a palavra. Mas ser algo breve. Deveria ser. Provisório, né? Provisório, exatamente, a palavra provisório. Deveria ser. A proposta inicial foi assim, o pensamento inicial era esse, né? De ser revista. E só que, enquanto a gente tiver aparelhos, meios de exclusão, a gente vai precisar ter cotas, a gente vai precisar ter meios de inclusão. Enquanto a gente tiver um professor negro de um corpo de 10 professores negros, a gente vai precisar de cotas, a gente vai precisar de pessoas negras se qualificando, a gente vai precisar, enquanto a gente tiver uma pessoa só numa empresa negra, né, em cargos de destaque, a gente vai precisar de políticas de implementação, de políticas de inclusão. Aí o caso ai, meu Deus, o caso que foi colocado da Magazine Luiza, de fato foi uma forma de se autopromover, tá? Isso foi, enfim, ficou perceptível, porém, eu acho necessário, sim, enquanto a gente estiver numa empresa de 20 pessoas, a gente só tiver 5 pessoas negras, a gente vai precisar de projetos, né, de projetos como esse de inclusão. Aí vem, mas você não tem pobre branco também, que a gente está vivendo num contexto de pandemia, num contexto, né, de o Brasil volta para o mapa da fome. Enfim, numa entrevista de emprego, o negro pode ser a pessoa negra pode ser a mais qualificada. Eu vou te garantir que quem vai ser efetivado, quem vai ser contratado, vai ser a pessoa branca. Por quê? Por conta da cor da pele, por conta do racismo estrutural. Enquanto a gente tiver, né, enquanto tivermos o racismo estrutural, enquanto a gente tiver, que eu acredito, né, assim, a projeção futura é que como você vai acabar com o racismo estrutural? É quando você tiver pessoas negras tomando as decisões importantes da empresa, quando você tiver a maioria, quando você tiver ao menos a metade de pessoas negras dentro de uma empresa. Sim, a exemplo, né, tipo, pode ser algo bem idealista, talvez, não sei, mas eu acredito que a forma, um dos caminhos, na verdade, um dos caminhos da mudança é essa. Aí, enfim, acho que tá. Eu cheguei a fazer umas anotações aqui e acabei não seguindo, né, a ordem. Mas, enfim, acho que de resumo a isso, a gente precisa das cotas.
Ainda a gente precisa, infelizmente, né, como o Gabriel colocou muito bem, fazer uma projeção futura ainda está inevitável tirar as cotas, né, enquanto a gente tiver esse cenário. Enquanto a gente tiver esse cenário, vai ser necessário as políticas de ações afirmativas, vai ser necessário as cotas. Aí entra, né, em específico, no caso que a gente tratou mais, as cotas raciais também, porque negro continua morrendo por ser negro, continua sendo atingido diretamente, né? Até porque, né, o racismo se trata, né, de um aparelho, né, de opressão, de repressão, né, contra pessoas negras. Então, eu acredito, né, que enquanto a gente viver nesse cenário, a gente vai precisar. Mas o que a gente tem feito para mudar esse cenário? E é isso, é a organização, é a luta coletiva que a gente tem feito. A gente tem caminhado nesse sentido, né? Eu acho que acho que em resumo eu respondi o que foi perguntado. A Shirley quer comentar? A Shirley quer fazer um comentário sobre isso ou você prefere que a gente passe para a Júlia e Cadu primeiro? É que você levantou a mão, que eu estou perguntando. Não, Ricardo, porque na hora eu ia só parabenizar ela no chat, na hora que passou, aí acabou levantando a mão. Eu ia agradecer, tá? Tá certo. Então, Júlia, Cadu, está com vocês. Aproveitando, vai responder também aquela pergunta do Gabriel sobre a questão dos como que a gente organiza esses debates de uma forma não maçante. Bom, eu acho que eu queria primeiro, antes de tudo, parabenizar a Kathleen, né, que eu estou aqui vendo ela falar assim, ó. Mas Eu também, meu Deus. Estou embasbacada. Exatamente. Como bem disse a Júlia. Mas eu acho que pode não ter ficado um pouco claro, mas claro que a gente lidar com essas políticas e com esse sistema educacional que nós temos, e que é de muito tempo, é um sistema arcaico, e que se mantém, infelizmente, tirar o governo atual não é a solução, mas passa por isso, né? Na minha visão, você derrubar não só o governo, mas as políticas, o sistema envolto por trás do governo, todas as articulações. A gente não vai conseguir as conquistas que a gente tem em relação à educação enquanto esse governo ele for vigente, né? Nesse sentido. Exatamente. Mas, indo para a pergunta do Gabriel, né, sobre a maneira maçante de se colocar essas propostas para os alunos, né, com a elaboração de trabalhos e relatórios, eu acho que muitas vezes, quando se tem a oportunidade de levar uma palestra, e se tem a oportunidade de levar algum tipo de debate numa escola, a contraproposta obrigatória acaba sendo isso que ele colocou, que os alunos participem em troca de uma avaliação, né? Muito porque os professores cedem o espaço de suas aulas e são cobrados para que eles tenham algum tipo de contrapartida, para que isso entre de alguma maneira como uma ferramenta pedagógica, e por uma série de questões acaba sendo colocada como alternativa à elaboração de trabalhos e de algum tipo de avaliação que não é atrativo para o aluno, com certeza. Você ir para uma palestra porque é obrigado, que tem que produzir alguma coisa sobre aquilo, é muito chato, é muito ruim, né? A gente até hoje na universidade, nós alunos não gostamos de fazer isso, né? E com certeza com alunos do ensino médio e alunos do ensino fundamental, é uma dinâmica péssima, mas que muitas vezes acaba sendo colocada. Eu acho que existe sim solução, tem como a gente trazer como atividade pedagógica, sem ser uma atividade avaliativa ou com algum tipo de avaliação que não passe por uma formalidade escrita de ter que produzir algum tipo de trabalho ou relatório, mas que a gente possa fazer aí, criar espaços de reflexão coletiva, entender que nos debates, nos diálogos, nas discussões, a gente também pode ter uma forma de avaliar e uma forma de se encantar a partir desse processo, né? Eu acho que eu não vou ficar por aqui, senão tem muita coisa para ser falada,
mas, pelo tempo, deixar a Julinha fazer as considerações dela também. Sobre essa pergunta do Gabriel, uma coisa que eu observo, para além disso da obrigatoriedade, que tira a vontade de qualquer pessoa de assistir qualquer coisa, ela tem que ir porque ela quer. E uma coisa que eu percebo por experiência própria é a forma como o debate ele é feito também. Você levar pessoas mais velhas que talvez não consigam trabalhar com jovens essas questões também faz com que elas percam interesse. Uma experiência que eu tive, eu fui fazer eu faço engenharia, né? Não tem nada a ver com o que a gente está debatendo aqui. Tem, mas não tem. E eu fui fazer uma apresentação sobre gerenciamento de projetos, um assunto super chato. Eu fui apresentar para alunos do 2º ano do Instituto Federal Fluminense daqui de Maricá. E assim, eu contei da minha história, me apresentei, falei que também tinha estudado no IF, que entendia totalmente a realidade deles, que sabia que era super chato estudar no IF, que tinha. E assim, eu criei uma conexão com eles, criei um laço, e eles se encantaram por mim e eu consegui apresentar sobre gerenciamento de projetos, um tema super chato. Eles amaram a apresentação, no final eu fiz uma dinâmica para a gente colocar em prática tudo que eu tinha ensinado. Eles super se envolveram, se animaram, no final eles apresentaram o resultado da dinâmica deles. Eles conseguiram se encantar por aquilo. Então, às vezes, é muito como o debate ele é levado e como ele é apresentado. Né? Então, vai ter um debate, vocês são obrigados a ir, porque senão vocês vão perder ponto. Ninguém vai se interessar por aquilo, eles já vão chegar lá desanimados assim, e aí eles vão ver uma pessoa talvez um pouco mais velha, ou talvez não, mesmo sendo mais velha, enfim. Uma pessoa que fale muito rebuscadamente, ou fale muito arrastado, ou fale muito rápido, ou use palavras que, enfim, entendeu? Então, tudo isso abaixa o interesse do jovem, do estudante. Então, acho que tudo isso conta. Tem que saber lidar, você tem que saber adaptar a sua apresentação, o seu trabalho para diferentes públicos. Você não pode querer apresentar o seu TCC para jovens da mesma forma que você apresenta para a banca. Então, é saber se adaptar aos diferentes públicos. Agora, falando sobre a questão da educação, eu deveria ter anotado, gente. Eu tenho um péssimo hábito de não anotar nada e confiar na minha cabeça, esqueço tudo. Mas eu acho que o que a gente levantou aqui, fazer um resumo de tudo, não é nem culpabilizar a escola e o professor, mas o que eu entendo hoje do cenário acho que a escola e os professores, eles estão sozinhos. Eles não podem contar com a política, eles não podem contar com o poder público, entendeu? É sobre isso que a gente está falando. Acho que nunca puderam muito, eu vejo, por experiência própria, por ter o meu pai que é professor, e pelo acesso que eu tive à educação, durante o governo Lula e Dilma, isso foi diferente. Ainda tiveram, sim, muitas dificuldades, mas isso foi muito diferente do que a gente vê hoje, em que o professor e a escola eles não podem contar com o poder público de maneira nenhuma para desenvolver essas atividades paralelas. Já é muito difícil você levar o seu conteúdo, apresentar o seu conteúdo nas salas de aulas, porque você tem uma sala cheia com 40 alunos, num calor insuportável que é o Rio de Janeiro, você não tem, muito mal você tem um ventilador, né? Meu pai fala sobre isso, e os alunos, ele dá aula em sala, ele fala que os alunos dele saem de sala o tempo todo para beber água durante o verão, porque não tem condições, uma sala com 40 alunos, um ventilador, não tem como ele proibir um aluno de beber água. Então, é um entra e sai de alunos o tempo inteiro, você não tem infraestrutura, e eu acho que a escola, os professores, eles se veem sozinhos para lidar com todas essas questões. Paralelo a isso, os professores não têm um preparo nem para lidar com essas dificuldades. Você, quando se forma em licenciatura, você não está preparado para lidar com todas essas dificuldades. Você sabe que tem, na teoria você sabe que tem, mas na prática são outros 500, né? Então, é muito difícil, você não tem nenhum preparo para lidar com essas dificuldades, você não tem nem, muitas vezes, condições de lidar com o seu próprio assunto, para você trazer outros assuntos é muito difícil. Então, nesse sentido que eu falo, que eles se veem muito sozinhos. A escola, nesse momento, parece que a escola e os professores estão se vendo sozinhos para lidar também com essas temáticas, e acabam que eles ficam responsabilizados sozinhos por uma coisa que não é responsabilidade só deles, né, obviamente. Porque tem essa política de apagamento dessas temáticas, obviamente. Bom, encerro a minha fala, gente. Shirley? Pessoal, também vou encerrar aqui
agradecendo muito a participação de vocês. Eu acho que uma das coisas mais enriquecedoras que tem num evento de extensão é a gente poder ouvir pessoas que fazem parte de um mundo fora do nosso mundo, né? Porque quando a gente está acostumada a só viver, só ouvir as coisas que se falam na nossa casa, na nossa escola, isso vai te limitando muito. E uma das coisas mais prazerosas que eu vejo, por exemplo, no evento tipo Semana Acadêmica, é a participação de todos os segmentos, de alunos, de docentes, do corpo técnico das instituições, de profissionais que são de outros lugares, de outras instituições, porque as pessoas contribuem muito. Então, assim, os alunos, aqui no caso do Campus Arraial, estão tendo a oportunidade. A nossa Semana Acadêmica está com uma programação muito diversificada. Isso é muito legal, né? Nós conseguimos, mesmo num período muito complicado, porque não é fácil, né? A gente está acostumado sempre a trabalhar presencialmente, e eu prefiro presencialmente, porque eu sou do tipo da pessoa que eu gosto de dar um abraço, de tomar um café junto e de conversar. Mas a gente não pode ver o online como uma coisa só ruim, né? Olha quantas coisas que a gente falou e quantas ideias que a gente trocou. E as pessoas que estão participando aqui nesse momento, elas têm a oportunidade de ouvir, né? Pessoas de fora, com outras experiências. Então, assim, eu só tenho que agradecer muito a vocês e gostaria muito que os alunos, né, estar aqui com o Gabriel, aproveitassem e soubessem como que isso enriquece a gente, ouvir o outro. Mesmo que às vezes não seja a sua opinião, não seja a sua visão, mas quando você escuta o outro e percebe a visão dele, a experiência que ele traz, isso pode te fazer mudar de alguma forma. Então, eu agradeço muito a vocês. Ricardo, muito obrigada por você ter colocado essa proposta, tá? Eu espero que a gente tenha outros encontros. Para esse ano não vai dar mais tempo, mas para o ano que vem, a gente, se Deus quiser, a gente pode estar junto novamente, tá? Então, eu quero deixar aqui meu agradecimento e fiquem muito à vontade, porque vocês estão em casa, né? Essa casa aqui também é de vocês, tá bom? Beijos. Shirley, a gente que agradece, parabeniza aqui você, enquanto coordenadora de extensão, pela programação, que está muito boa, realmente está excelente. Eu acho que esses eventos são eventos, de fato, muito importantes, são eventos para a comunidade, né? São eventos em que a escola é apresentada para a comunidade. Quer dizer, ao mesmo tempo que você, como você disse, existem experiências que vêm de fora da escola e acabam enriquecendo a própria escola, a escola também ela se apresenta para a comunidade de maneira geral, né? Então, esses eventos são muito importantes e a gente agradece aqui esse espaço, né? Essa oportunidade. Eu queria aproveitar também e agradecer a presença daqueles que estão aqui até agora, né? Andréia, Glaucio, Fabiano, Alexandre e Gabriel. Né, como é um mundo pequeno, a gente não vê todo mundo, né? Agradecendo cada um de vocês. Espero que o debate tenha sido interessante, enriquecedor para vocês também. E eu queria agradecer em especial aqui a Julinha, o Cadu e a Kathleen pela contribuição, né? Por terem trazido aqui essa experiência, que são experiências que ficam para a vida da gente, não é? São experiências que são vivenciadas lá na escola, como estudantes de ensino médio, e eles agora levam essa experiência na sua trajetória acadêmica, né? E que, de repente, ainda podem, como mostrado aqui hoje, né? Elas ainda geram reflexões. E, com certeza, essas reflexões não são as mesmas, né? Não são as mesmas. Então, eu agradeço muito aqui a presença e essa contribuição e essa parceria, né, que a gente tem, né, com vocês, tá bom? Aí quem quiser se despedir, já temos só minutos agora para se despedir mesmo, né? A Kathleen levantou a mão primeiro, vamos lá. Então, gente, muito obrigada, tá? Muito obrigada
pelo debate, né? Muito obrigada pelas questões levantadas. E, de fato, Ricardo, a reflexão ela se atualiza, né? O debate ele se intensifica. Você tem, no caso, você vai, com o tempo, né? Você vai tendo acesso a outras experiências que somam essas experiências e nossa! Então, muito obrigada mesmo pelo espaço, muito obrigada pelo convite, muito obrigada. Foi muito bom estar com vocês, muito bom. Eu espero, de fato, uma próxima, né? E a gente possa presencialmente também, né? Presencial, para poder dar um abraço. E é isso, trocar uma ideia depois também, quando termina, né, o encontro. E é isso, obrigada. Julinha, Cadu, vocês, assim, olha, nossa, meu orgulho. Muito obrigada também pelas colocações, Andréia, Gabriel. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Pela ordem, Cadu. Me senti num tribunal agora. Mas eu queria agradecer, gente, ao Campus Arraial pelo evento, pelo convite de estar aqui hoje, ao Ricardo também pelo convite, pela parceria, às meninas pelo debate maravilhoso e as conversas de sempre, pelas apresentações e tudo, ao público. E dizer que a gente, como o Ricardo bem colocou, né, essas experiências elas ficam e elas vão sendo cada vez mais aprimoradas e revisitadas por outros ângulos, outros enfoques, e elas são muito importantes na nossa trajetória, né? A gente, quando pensa trabalhos como esse, nós estamos aí adquirindo conhecimento próprio e levando também um pouco de conhecimento para as outras pessoas, aprendendo, ensinando, e só temos a ganhar com esse processo. Eu sou muito grato por tudo isso, grato pelo convite, pela participação, e espero também poder fazer parte de futuras experiências e futuros convites, para que a gente possa estar junto novamente e, com certeza, pessoalmente, né? Espero que uma oportunidade pessoal para a gente poder pegar uma praia em Arraial também, que é o diferencial do campus. Brincadeira, gente, mas a praia é tudo de bom. Obrigado a todos, uma boa tarde. Vai, Julinha. Eu sei que você quer praia também, né? Então. Uma praia e uma gin tônica depois que eu vou ver. Bom, gente, eu também tenho muito a agradecer a Ricardo pelo convite, a Shirley por esse espaço, agradecer a todos que nos assistiram, nos acompanharam até agora, agradecer ao Cadu, que é sempre impecável, amo apresentar com o Cadu, maravilhoso, agradecer a Kathleen, você arrasou, mente ouvir falar, você melhora cada dia, perfeita, meu orgulho, te amo muito. Obrigada, gente, eu amei, me chamem mais vezes, quero participar sempre. E, como o Ricardo falou, é uma experiência que eu levo para a vida e, com certeza, eu levo para dentro da engenharia. Não deixo esse assunto morrer. Estou sempre levando esse debate para a engenharia e para todo lugar em que eu vou e me coloco. Muito obrigada pelo tempo, pela atenção. Obrigada. André, precisa de pedir desculpas, não. Você foi ótima, né? Você não falou muito, não. Falou o que deveria ser falado. E eu agradeço também a participação de todo mundo aqui, né? As perguntas do Gabriel e da Shirley também. Bem, então, acho que é isso. Né? Se alguém quer comentar alguma coisa a mais, aí a gente está em cima do nosso evento. A gente podia tirar uma foto. Tirar foto, o print, né? Dar um print na tela. Está no computador? Porque não aparece todo mundo para mim. Então, vamos dar um print aí na tela. Quem puder abrir a câmera também, aí a gente dá essa foto final. Pode ser? Ó. Então, vamos lá. E mais. Então, olha, eu bati uma foto. A gente troca depois. Para deixar registrado. Então, tchau, gente. Obrigado, tá, pela presença. E até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Obrigado. Até a próxima. Até. Tchau. Tchau.